Ah, o verso 25 ontem nós paramos, e quando ele fala, será quebrado sem esforço, de mãos humanas, e repete, refere-se, né, ao Senhor. Do mesmo modo, quando teve em Daniel capítulo 2 a visão de Nabucodonosor, que a estátua, depois de pronta, veio uma pedra e se lançou a ela, e ela foi esmiuçada do mesmo jeito, né, que Belsazar estava na festa dele, e de repente escreveram, né, na parede. Tudo isso se refere a algo divino, a algo espiritual, a algo que é como se o ser humano não tivesse acesso, né, àquelas coisas que pertencem ao Senhor. Essas coisas que pertencem ao Senhor é algo assim tão especial. Quando nós vamos para Gênesis, Gênesis capítulo 3 de Gênesis, a, o verso 8 de Gênesis, né, ele diz assim, Gênesis capítulo 3 verso 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor, seu Deus, homem e sua mulher, para entre as árvores do jardim. Então, todos os dias, Deus aparecia para Adão. Isso era algo comum, é algo especial, algo que permitia que o homem tivesse acesso ao céu. É como a visão de Abraão, quando Deus fala para Abraão, sai da tenda, olha as estrelas do céu, e aquele momento ali, ele pôde contemplar a graça de Deus, assim como Isaías, quando ele viu um alto sublime trono. Só que daí, com o pecado, com a queda do homem, essa ligação nossa ela foi tirada, foi perdida. E aí, quando nós temos acesso hoje ao reino espiritual, às coisas de Deus, o nosso corpo ele vai enfraquecendo. Então, no verso 26 e 27, ele diz assim, ó, voltando em Daniel 8, 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, o anjo falando com Daniel, porque se refere aos dias ainda muito distantes, ou seja, que deveria acontecer. É, para ele era muito distante, para nós já passou. Ou seja, aquilo que deve acontecer está muito perto agora nos nossos dias. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Então, mesmo a Daniel teve a interpretação, mas ele não entendeu do que ele viu. Por quê? Porque nem a Grécia tinha aparecido ainda, o bode, medo persa. Então, para Daniel, tudo aquilo ali não fazia muito sentido. É como se hoje a gente falasse, ó, tal país vai se levantar e esse vai ser o anticristo, assim. Na verdade, para nós é até mais fácil, porque a gente já tem todo um contexto bíblico e histórico. Mas para Daniel, era algo que aconteceria no futuro, de maneira que ele olhou e que ele falava, gente, ainda não sabe assim, o que ele entendia de guerra é o que ele tinha visto, né? A visão, ele não coloca aqui em detalhes, mas ele viu coisas que pertenciam ao futuro, que se a gente olhasse imaginando o futuro hoje, é bem diferente do que Daniel, né? Imagine na visão de Daniel aparecer um carro lá, né? Como é que funciona isso? Uma carruagem sem cavalo, né?
Para nós é muito simples, para ele seria bem difícil. Quando a gente vê, e não é a primeira vez, Abacuque, pega a sua Bíblia aí, em Abacuque, capítulo 3, verso 16. Abacuque 3, verso 16. E aí ele diz assim, ó, ouviu o meu íntimo e se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, então a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí ele tem um julgamento, um juízo sobre o povo de Israel, e a hora que Abacuque ouve isso, né, ele sentiu até no íntimo dele essa fraqueza, como se os ossos tivessem enfraquecido, apodrecido, e ele ali, ó, o joelho, né, começa a bambear, sabe assim, pessoa querendo desmaiar e tudo, só por causa da visão que ele teve. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 5, 1 Reis 19, 5, a 1 Reis, capítulo 19, verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do cimbro, e eis que um anjo, e aí falando de Elias, tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O verso 7 diz, voltou, segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias estava no processo de Deus ali, para a questão de Jezabel e falar do poder de Deus e daquilo que deveria acontecer. E ele ficou tão fraco com a situação, que o anjo fez um pão celestial, bem abençoado pão esse, hein? Fez um pão celestial, comeu, mesmo assim ainda sentia fraco. Aí Deus mandou um segundo pão para ele, e aí ele comeu o segundo pão que o anjo preparou para ele. Aí sim ele teve força. É, a, isso nos remete a Jesus, né? O pão da vida, a ceia do Senhor. Toda vez que a gente participa da ceia do Senhor, que diz lá, em 1 Coríntios, capítulo 11, a respeito da ceia do Senhor, isso nos faz, quando ele fala lá, né, a partir, o 1 Coríntios 11, o verso 25, depois de haver ceado, também tomou o cálice, né, voltando o pão aqui, ó, o verso 24, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Né? O pão nos remete a isso. Né? Jesus é o pão da vida, ele é o nosso sustento. E o pão sempre traz essa questão de força, né? De renovo. Então, o único alimento espiritual que nós podemos ter contra essas lutas neste mundo tenebroso é a palavra do Senhor, para vencer essas coisas. Jonas, quando pregou de Jesus também, quando pregou de Deus, quando você pega a sua Bíblia, Jonas, capítulo 4 de Jonas, o verso 8 de Jonas 4:8, e aí logo depois que ele pregou para o povo de Nínive, ele deitou, né, e parece que entra num quadro de depressão, todo esse, não só depressão, mas parece que o corpo fica numa situação tão assim enfraquecida. E o verso 8 do capítulo 4 diz assim: e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoço oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Gente, que situação, né? Tinha acabado de falar do amor de Deus, não que ele quisesse,
mas ele falou. E aí ele entra num quadro assim que tudo na vida dele não tinha mais sentido. É, a- às vezes a gente não, né? Às vezes eu me vejo assim, em julgar, né? Deus sempre nos alerta com relação a essa questão do julgamento, porque muitas vezes o inimigo sopra no coração de um e do outro, a pessoa se acha no direito de, olha, ele está fraco por isso, né? Ele está doente por causa disso, como se fosse toda enfermidade viesse a respeito de um pecado. E aqui, ó, em Daniel 10:9, ainda no capítulo 10 de Daniel, verso 9 e o verso 10, ele diz assim: contudo, Daniel 9:10, o anjo fala ainda com Daniel, e aí no verso 9 e 10 ele diz: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvia, caí sem sentido, o rosto em terra, desmaiou. O anjo falou com Daniel, no final ele desmaiou. E eis que certa mão me tocou, sacudiu, sacudiu Daniel, o anjo levantou, ele deu uma sacudida, falei, ei, acorda aí, filho. E pôs sobre os meus joelhos, ainda, ó, estava do joelho em terra, e as palmas das minhas mãos, né? Ah, ficou de quatro ali, a princípio, e depois levantou. O que eu quero dizer com isso é, e depois a gente vai entender que nós não estamos preparados para nos envolver com aquilo que é espiritual muitas vezes. É, por isso, do jejum, da oração, da santificação, para que possamos vencer e sair com vitória naquilo que Deus quer para nós. E aí chegamos no capítulo 9. Aí caminhamos aí para uma batalha gigantesca que vai ver Daniel aí. Daniel capítulo 9, verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Azuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, esse Assuero aqui, é, aliás, esse Dario, filho de Assuero, né, e Dario, quem tomou, né, que aparece na Bíblia, primeiro Dario, depois Ciro, mas esse Dario aí, ele vai ser pai de Assuero de Esther. Então, Esther, ela acontece, né, ela era neto de Dario. Esther não, né? Ela casa com o neto de Dario. E aí a história de Daniel ocorre em 538 a.C., mais ou menos. 67 anos depois que Daniel foi levado ao cativeiro. E essa questão aí de Assuero, que aparece em Esther, é 465. Né? Então, esse Assuero, pai de Dario, não é o da história de Esther. Mas aí, em homenagem a ele, né, Dario dá o nome do pai para o filho. Né? Seria Assuero II, lá, que aparece na Bíblia, lá na época de Esther. E aí, o verso 2 de Daniel diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, olha só, pelos livros que o número dos anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Gente, é assim, ó. Depois de 67 anos de cativeiro, pertinho, olha como é que há coisas que são encobertas mesmo, né? A gente não enxerga muitas vezes. E Deus está ali, né? Então, 3 anos antes de terminar o cativeiro, Daniel teve entendeu através dos livros que ele lia da Bíblia, da Torá, que o tempo de cativeiro era de 70 anos. Pega a sua Bíblia em 2 Crônicas 36, 21, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21. 2 Crônicas aí.
36, o verso 21 de 2 Crônica. E aí, a palavra do Senhor, 36, o verso 21, quando ele diz assim, ó, para se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Olha só, antes do decreto de Ciro, e aí falando de Zedequias, olha só, o rei Zedequias tinha idade de 20 anos quando começou a reinar e fez que era mal, aí Nabucodonosor invadiu. A, no livro já tinha a data. Talvez Daniel não teve acesso a isso. Quando Daniel teve acesso, provavelmente esses rolos foram levados na época de Nabucodonosor ou ficaram esquecidos lá, e aí depois, como as coisas estavam mais calmas, Daniel teve acesso a esses rolos aí, porque a data estava lá. Então, desde quando o povo de Israel entrou na terra prometida com Josué e parou o maná, e aí eles viveram ali, a partir daquele momento eles deveriam deixar a terra descansar no sábado dela, Shabá. Depois de 6 anos de trabalho, 1 ano de descanso. Mas durante 490 anos, eles simplesmente usaram e abusaram da terra. E por isso foi o ano, os anos, né, de cativeiro, que foram 70 anos aí de cativeiro. E aí Daniel leu e entendeu. Esdras, quando você vai no livro de Esdras, também abre sua Bíblia aí, Esdras 1:1, é, a Esdras capítulo 1, verso 1. Ó, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, de Judá. Né? A, o primeiro mandato de Ciro aí, e olha só que coisa tremenda, né? Ele já fala lá, ó, Deus me mandou edificar uma casa. E aí ele vai mandar Esdras lá edificar o templo do Senhor. Depois aparece Neemias edificando os muros, tudo por causa desse edito de Ciro. E nós vemos assim, que enquanto está acontecendo as coisas relatadas na Bíblia, lá em Israel está acontecendo outras também. É. Então, aí chega um momento que as duas têm que casar, né? Porque tinha um povo no cativeiro, sendo, é, como é que vamos dizer, Deus agindo ali, como foi o caso de Dario, como foi o caso de Assuero, como foi o caso de Ciro, e do outro lado estava o povo vivendo lá no cativeiro, né? Foi o caso de Esther lá também, a história, Neemias, Esdras, e a gente vai ver isso quando lê a palavra de Deus, que tinha gente querendo que não construísse lá em Israel e tinha gente do outro lado lá querendo, né, atrapalhar aquilo que Deus queria. E aí é todo um povo orando, jejuando para ter a vitória do Senhor, né? Mas Deus vai despertando o povo. Em Jeremias capítulo 25, abra sua Bíblia aí, o verso 11, Jeremias 25, 11, e aí essa era a profecia, Jeremias capítulo 25, o verso 11, e aí ele diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Gente, estava tudo escrito, né? E assim, aquilo que Deus queria, o verso 12 ainda, acontecerá, porém, que quando se cumprir 70 anos, ainda em Jeremias, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia
E desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Nem tinha acontecido cativeiro. Jeremias viu o tempo do cativeiro e já viu o desfecho do reino da Babilônia. Era assim, tudo era questão de tempo. É, exatos 70 anos, a Babilônia perdeu o seu glamour, perdeu o, né, a sua realeza aí, simplesmente acabou. Capítulo 29, o verso 10, de Jeremias ainda, Jeremias 29, verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. É, e aí Deus ainda fala, eu sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. É, Deus deu uma promessa para o povo. O tempo de cativeiro, de escravidão, seria de 70 anos. E aí eles deveriam voltar para a terra. Então, isso vai acontecer em 627, desde a saída lá até 585. 70 anos em que o povo ficou lá. E isso é tão tremendo porque, às vezes, a gente não olha a solução das coisas, né? Ou não consegue enxergar. Não é por descaso ou por... Quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, e aí logo depois Deus fala para ele, a gente já viu isso, olha o cordeiro aí, o cordeiro estava lá, né? O cordeiro estava lá. Não é que num passe de mágica, nossa, Abraão olhou, nossa, tem um cordeiro aqui. Não, o cordeiro já estava lá. Só que ele não percebeu, porque o foco dele estava na questão do sacrifício de Isaac. Assim foi com Agar, quando ela foge de Sara, ele falou isso aí, e aí ela olha, né, para o filho que deveria morrer, e aí Deus fala para ela, olha a água aí, né? Ela estava sentada do lado de uma fonte de água e ela nem percebeu, né? Birla-Roy, Deus vê, por isso que ela coloca o nome, né, de Birla-Roy naquele poço, naquela água ali. Não é que Deus foi lá e cavou o poço na hora. Às vezes nós estamos tão focados em algumas coisas que não paramos e falamos, Deus, mostra o que está acontecendo de verdade, né, do meu lado, e aí Deus vai mostrar para nós. Voltando ao verso 3 de Daniel, voltei o meu rosto ao Senhor, e aí, novamente, olha só, a questão do foco com relação a Deus, né? Para buscar em oração, súplicas com jejum e pano de cinza. Só para a gente falar um pouquinho sobre esse momento aí. Nós estamos e vivemos todos os dias numa batalha espiritual. Não é que você vai acordar e vai ficar pensando, nossa, o que, que o inimigo vai tentar contra a minha vida hoje, ou contra a minha família, mas é acordar e buscar no Senhor o propósito dele na nossa vida. Atos capítulo 3, verso 19, vamos lá para Atos. Atos capítulo 3, o verso 19 e o 20, Atos 3, 19 e 20. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, arrependei-vos, pois, converteis para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, quando Daniel fala, voltei meu rosto ao Senhor, é exatamente isso, né? Ele se arrepende e ele começa a buscar o Senhor. É, e não é questão assim, você vai falando para Deus e de repente vai aparecendo algumas coisas que eu e você precisamos pedir perdão a Deus e mudar de direção. Zacarias, pega a sua Bíblia aí, Zacarias capítulo 1, verso 3 de Zacarias, né? A palavra do Senhor em Zacarias 3, capítulo 1,
o verso 3 de Zacarias. Portanto, disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando nossa mente, isso é o Espírito Santo que vai nos incomodar e vai nos fazer voltar a olhar para Deus. É por isso que achei legal quando Daniel fala: voltei o meu rosto ao Senhor Deus. Né? Não que não tivesse, é isso que eu estou falando. Não é que Daniel estava assim, ele estava orando, estava buscando o Senhor, teve revelação, e de repente as coisas na cabeça dele estavam tão fervendo, fervendo, que ele precisava: ei, para, para, deixa eu sentar, deixa eu colocar um louvor aqui, né? E buscar a Deus, né? Não tem a ver com pecado, tem a ver que às vezes a nossa cabeça está viajando muito aí e precisa, ó, de vez em quando, dar uma parada e buscar entender o que Deus realmente quer para as nossas vidas. Voltando para o livro de Jó, Jó capítulo 22, verso 23, pega a sua Bíblia aí, Jó 22, 23. Jó capítulo 22, o verso 23. Ó, se te converteres ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastarem a injustiça da sua tenda, né? E deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e tua prata escolhida. Né? E aí ele vai continuando, esse texto até o verso 30 é muito legal, é uma oração, né? E, e muito legal, né? Ele faz, que vai falar um dos amigos de Ló, de Jó, mas é bem legal, depois você pode ler aí até o verso 30. Malaquias ainda, capítulo 3, verso 7, Malaquias 3, 7, a, o verso 7 do capítulo 3 de Malaquias: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai, disse o Senhor, para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizem: em que haveremos de tornar? Aí entra a religiosidade e o orgulho, né? Lembra que eu falei aqui de Daniel? Às vezes a pessoa fala: não, não, eu estou bem com Deus, estou bem, estou indo na igreja, dou dízimo, faz jejum, oração, tudo. Mas às vezes a nossa percepção e a nossa visão está no foco errado, né? O orgulho do povo ali, que Malaquias vai falar, é exatamente isso. Era um povo nascido e criado na igreja, né? É, e ele falou: ó, vamos aqui, volta aqui. E eles: voltar para onde? A gente já está na igreja, né? Volta para Deus. Esse que é o mais importante. Igreja não salva ninguém, mas Jesus sim. Às vezes o nosso foco está na terra quando deveria estar no céu. O nosso altar não é na terra, o altar está no céu. Lamentações, e aí é tão tremendo Lamentações, porque é um livro, às vezes, pouco lido também. Lamentações, capítulo 3, verso 40 de Lamentações. E, e lembra quando nós falamos que o nosso papel não é de julgar, mas sim de orar pela misericórdia das pessoas? Lamentações é esse livro. Jeremias vai escrever Lamentações. Ele não julga, não condena ninguém, mas ele lamenta, lamenta pela situação. E no verso 40 do capítulo 3, ele diz assim: esquadriemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Gente, olha só, o pecado era do povo, mas aí Jeremias se coloca lá e fala: gente, vamos olhar para dentro de nós e vamos voltar para o Senhor. Né? Ele estava junto, eles colocam, sabe assim, aquela mão estendida que fala: eu vou te ajudar a vencer.
eu quero te ajudar a ter a vitória. Acho tão tremendo em Jeremias, porque em Lamentações é a mão estendida, não a mão que julga, que condena. O último texto de hoje é o Salmo 119, 59. Abra sua Bíblia aí, Salmo 119, o verso 59 aí. E aí amanhã a gente continua nesse texto. Considero os meus caminhos e volto meus passos para os teus testemunhos. É, que nessa manhã possamos meditar sobre isso também. Voltar o rosto para o Senhor. Pai, eu quero agradecer por essa manhã, por aquilo que o Senhor nos ensina. Nos faz voltar para a Tua presença todos os dias, cada segundo. Tira de nós o que não lhe agrada, fale ao nosso coração e à nossa mente. No nome de Jesus. Amém.